Paz, vamos para mais um devocional que tem como título A Palavra da Graça edifica a igreja e garante a nossa herança. Então, vamos para este devocional que tem como texto base o texto de Atos, capítulo 20, o versículo 32, que diz: Agora, pois, irmãos, encomendai-vos a Deus, a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Então, Paulo, ele se despede ali dos presbíteros de Efeso, o qual foi a sua última recomendação. Então, a recomendação dele não foi ali para cuidar do templo, para cuidar das coisas materiais, mas foi encomendai-vos a palavra da graça. Ensinai a palavra, permanecei na palavra, conhecei, fazei conhecer a palavra. Né? Por que Paulo pensou dessa forma? Porque a palavra ela faz duas coisas. Ela edifica a igreja e ela garante a herança eterna. Igreja forte não é uma igreja grande. Igreja edificada na palavra. Então, a igreja forte é uma igreja edificada na palavra. Então, a igreja que é forte ou grande ali, aos olhos humanos, não é a igreja que é forte para Deus. A igreja que é forte para Deus é aquela igreja que ela é edificada na palavra de Deus. Primeiro ponto que nós vamos falar, a palavra da graça edifica a igreja. Então, ele é, que é poderoso para nos edificar. Então, quem que é poderoso para nos edificar? Cristo Jesus. Esta palavra da graça. Ele é quem nos edifica. Então, dele é a sua graça e que são capazes de edificar a nossa fé. Então, a graça vem do Senhor e ela é dele. E ela preenche o coração de cada um daqueles que confiam e crê no Senhor Jesus. Primeiro ponto que nós vamos falar dentro deste tópico, que são três pontos, é edificação, é construir sobre fundamento sólido. Então, para vocês ser edificado, para ter uma edificação completa, é você ser construído no fundamento sólido. Fundamento é a base, é o alicerce. Então, tem que estar fundamentado numa rocha. E esta rocha é Cristo Jesus. Então, o nosso testemunho, a edificação está associada à ideia de construir sobre um fundamento sólido, em algo que tenha rocha, em algo que seja capaz de suportar aquela construção. Então, o fundamento do cristão é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 3 e 11 diz: Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce verdadeiro além do que já possui, Jesus Cristo. Então, não há outro alicerce verdadeiro, não há, somente Jesus Cristo. Você pode encontrar outros alicerces, mas ele não é verdadeiro. Então, o alicerce para a fé cristã, somente Jesus, não tem outro. Então, o crente, aquele que crê no Senhor, ele é edificado sobre Cristo. Então, o fundamento inabalável e eterno. O fundamento que resiste desde o começo ao fim, eternamente. Ele não tem fim. Então, Cristo, ele padeceu por nós naquela cruz para dar o perdão dos nossos pecados. E agora ele permanece até a eternidade, que não tem fim. Sem palavra, a igreja é areia. Com palavra, a igreja é rocha. Então, sem a palavra de Deus, o fundamento da igreja é areia. Qualquer vento, qualquer água que venha, vai derrubar aquela casa. Mas quando o fundamento é a palavra, que é a rocha pode vir o vento, pode vir as chuvas, e não vai derrubar aquela casa. Casa que está falando aqui é no espiritual, é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Segundo, a palavra opera santificação e crescimento. A palavra ela opera santificação
e crescimento para que nós venhamos desenvolver. Então, a palavra ela nos revela tanto para a nossa santificação, quanto para a nossa edificação. Tanto para nós permanecermos fiéis no Senhor, como para nós ir sendo lapidados, construídos pelo poder de Deus. João capítulo 17 diz que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes as suas palavras da verdade. Então, que nosso Deus, cada dia, eles venha nos purificar para nós vivermos em santidade, ensinando-nos a palavra da verdade. Então, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração, porque quem faz esta obra é o Espírito Santo. Então, primeiro somos separados do mundo, pelo agir gracioso do Senhor. Depois somos edificados por Ele. É um processo constante e diário. Então, primeiro, nós somos separados do mundo para termos uma vida santa na presença do Senhor. Depois nós somos edificados nele, colocados na rocha verdadeira que é Cristo. E esse processo ele é constante. É um processo que vai até a volta de Cristo. Então, enquanto Cristo não vier e nós estivermos vivos, vamos permanecer por esse processo de crescimento, esse processo diário de nós estarmos na presença do Senhor. Terceiro, ser edificado é viver escondido em Cristo, é viver firmado em Cristo. Então, ser edificado em Cristo significa você viver ali escondido nele, embutido nele. Ele te protegendo, ele te defendendo, ele sendo a tua força, ele te capacitando, ele sendo a tua fortaleza. Colossenses 3:3 diz: Vocês devem ter tão pouco desejo por este mundo como uma pessoa morta. Então, qual é o desejo que uma pessoa morta tem? Então, ela não tem desejo nenhum. Então, nós não devemos desejar as coisas do mundo, mas desejar as coisas espirituais, as coisas eternas, que são as coisas de Deus. A verdadeira vida de vocês está no céu, com Cristo e com Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos diz: olha, fiquem tranquilos. A vida de vocês aqui ela é só uma passagem. Tudo isso vai ter fim. Mas a verdadeira vida de vocês, ela está no céu. Então nós temos que entender que aqui nós somos apenas peregrinos nessa terra. A nossa vida, a nossa morada mesmo é nos céus. Então a palavra, mais o Espírito Santo, ela traz essa proteção contra o pecado e contra a adversidade, contra as dificuldades. Então a palavra e o Espírito, eles têm essa incumbência de nos transformar, de nos moldar, de nos lapidar para nós estarmos em Cristo Jesus. O segundo ponto que nós vamos falar é a palavra da graça garante a nossa herança. Então, quem garante a nossa herança na morada eterna é a palavra de Deus, é a palavra da graça. Então, Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz: Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ela é dada de graça, só que ela custou um alto preço. E esse preço foi a vida do Filho de Deus, que morreu naquela cruz para dar o perdão dos nossos pecados. Então, no finalzinho do versículo 32 do capítulo 20 de Atos, diz: Para vós dará herança entre todos os santificados. Então, essa graça é a responsável pela nossa herança. Então, a fé, ela é a mão que é estendida para pegar a salvação que vem pela graça. Então, a graça, ela é a salvação que o Senhor tem nos dado. E a fé, ela é o braço que aceita este presente de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar dentro desse segundo tópico, também dividido em três, que são nossa identidade, resgatados e santificados. A igreja é formada por homens e mulheres que foram resgatados do pecado pelo poder redentor do Senhor Jesus. Ela é transformada diariamente pelo processo
da regeneração. Colossenses 1:13 diz: porque ele nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe para o reino do seu querido Filho. Então, o reino de Cristo, ele é um reino espiritual, um reino que, quando ele veio, os judeus não aceitaram. Por quê? Porque eles esperavam que ele viesse reinar, libertar eles do domínio de Roma. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Cristo, ele é espiritual. Vai chegar um tempo que ele vai ser terreno também, no milênio. Mas até lá, ele é espiritual e depois vai proceder eternamente também espiritual, quando todos tiverem um corpo glorificado para estar na presença do Senhor eternamente. Então, são apresentados nas Escrituras como limpos, purificados e consagrados. Aqueles que servem ao Senhor, eles são apresentados nas Escrituras como limpos, como purificados e como consagrados ao Senhor, separados para o Senhor. O segundo ponto que nós vamos falar, a nossa herança é a própria vida de Cristo. Então, essa é a primeira herança que nós temos. Mais do que existir para sempre, essa vida consiste em desfrutar plenamente de Cristo. Então, esta vida ela consiste em nós desfrutarmos plenamente do Senhor Jesus, que Ele é a nossa própria vida. Então, João 17,3 nos prova isso. E ele é, e este é o meio de obter a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou à terra. Então, Cristo Jesus, ele nos traz a vida que outrora, antes, a gente estava mortos para Deus, mas agora, em Cristo, estamos vivos para Ele, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Herança não é só céu. Herança é Cristo hoje e por toda a eternidade. Então, essa herança que nós temos é uma herança que começa desde o momento que você aceita Cristo como seu Salvador e é eternamente. Esta é a herança que o Senhor tem nos dado, Cristo Jesus. Terceiro, permanecer na herança. Nós sabemos que ao você receber uma herança, você tem que cuidar daquela herança para que ela venha permanecer, dando frutos, crescendo. Mas quando você não zela, quando você não cuida dessa herança que Cristo nos deu, a salvação, automaticamente você vai relaxando e vai abandonando aquela herança e perde a sua salvação porque não cuidou desse presente que o Senhor nos deu. Então, diante disso, nós temos que ter o empenho, temos que nos empenharmos em permanecer aos pés do Senhor, cultivando comunhão sincera com Ele, cultivando uma vida devocional com Ele. Então, Salmos de número 27, o verso 4 diz: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouquinho mais da sua perfeição e do seu amor. Então o salmista disse: olha, há um desejo, há uma coisa que eu amo muito, é o privilégio de viver durante toda a minha vida na presença do Senhor e descobrir cada dia mais um pouquinho dele. Então, aqueles que servem ao Senhor, cada dia ele quer conhecer mais dele. E onde nós conhecemos do Senhor? Através das Escrituras. As Escrituras é o manual para nós conhecermos do Senhor, para nós entendermos a vida eterna. Então, é por isso que nós temos que cada dia buscarmos aprender mais da palavra de Deus, para cada dia nós sermos edificados e vivermos na perfeita vontade do Senhor. Assim seremos mantidos em Sua presença, santificados, preservados
e continuamente edificado na presença do Senhor para permanecermos fiéis à sua vontade. Para nós concluirmos, Paulo nos encomenda duas coisas: Deus e a palavra da sua graça. Então, essas duas coisas que Paulo nos encomenda, que nós tenhamos ao Senhor e a palavra da sua graça. E ele faz algumas perguntas dentro desse texto para nós. Você está sendo edificado? Você está vivendo em Cristo pelo processo ou não? E ele nos pergunta também: você está lendo, ouvindo e praticando a palavra? Você está ouvindo? Você está lendo também e você está colocando em prática o que você está aprendendo? Então, tem essas perguntas para nós. E ele pergunta mais: você está guardando a sua herança ou você está deixando de qualquer forma? Então, temos que guardar esta herança. E ele faz mais uma pergunta: está aos pés do Senhor cultivando essa comunhão? Então, nós temos que cada dia se humilharmos na presença do Senhor para recebermos este presente que nós, quer dizer, nós já recebemos, né? Para nós cultivarmos esse presente que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos capacitado e que cada dia nós estamos crescendo no Senhor. Então, a graça, ela não nos salvou só para ir para o céu. Não, ela não fez só isso, só para você ir para o céu. A graça, ela nos edifica para nós vivermos como santo aqui. Então, a graça, ela faz com que o seu processo aqui de peregrinação nesta terra, ele já seja uma vida de edificação para estar na glória. Então, que a palavra do Senhor nos edifique hoje e permanente, que cada dia nós venhamos estar conhecendo mais do Senhor. Que a gente desfrute dessa herança que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, que nós venhamos permanecer fiéis ao Senhor e que Cristo ele permaneça em nós, e que nós venhamos viver cada dia para a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e que nós venhamos permanecer fiéis ao Senhor. Amém.